Alô Piracicaba, alô região metropolitana, muito boa noite. Está começando mais um Ativa no Ar. Hoje nós estamos aqui com a presença do querido amigo jornalista Marcos Vanceto, que vai conversar com a gente. Ele que tem muita experiência, inclusive atuou vários anos no Instituto Butantan, em São Paulo. O Instituto Butantan, que é a maior referência da América Latina e em termos de vacina, e que tem desenvolvido a vacina Butanvac e que foi decisivo nesses tempos de pandemia. Mais uma vez, o Butantan sendo protagonista importante da história brasileira. Nós vamos falar daqui a pouco com o Vanceto de assuntos também referentes a Piracicaba e a toda a nossa região. Vamos agora iniciar trazendo para você, já que nós estamos falando de Covid, os números de hoje em Piracicaba. Nós temos o boletim para você que acompanha agora o nosso Ativa no Ar. O boletim vai para a tela agora. Hoje tivemos, lamentavelmente, 4 mortes na cidade de Piracicaba, né? Mais 4 óbitos registrados, 328 novos casos de contaminação. 1.488 mortes em Piracicaba desde março de 2020 até o dia de hoje. Nesse período de quase 2 anos, tivemos também um total de mais de 98 mil pessoas, aliás, mais de 83 mil pessoas contaminadas. Na verdade, 83.992 pessoas contaminadas nesses quase 2 anos de pandemia, um total de 79.477 pessoas que conseguiram se curar. Atualmente, 3.027 pessoas estão em tratamento e temos também hoje os dados do SUS. UTI, 71% de ocupação, enfermaria, 63%. Para os planos privados, ocupação de UTI bateu hoje 65% e enfermaria 45%. Números bem abaixo daqueles dramáticos da última semana, quando nós tivemos, às vezes, aí 100 ou até mais de 100% de ocupação, tanto para enfermaria quanto para UTI. Hoje nós tivemos uma informação importante aqui em Piracicaba com relação às vacinas, né? As vacinas que são trazidas pelo governo do estado. Essas vacinas são mandadas aqui para Piracicaba pelo governo do estado de São Paulo e hoje nós tivemos uma boa novidade que eu vou estar trazendo agora para você, que ainda não sabe, que é o seguinte, olha só. Foi reaberta hoje novas vagas para o agendamento para a primeira dose e também para a dose de reforço da vacina contra a Covid-19. Elas já estão disponíveis no site Vacina Pira. Então hoje você que ainda não tomou a sua primeira dose, está reaberto o agendamento para a primeira dose e também para a dose de reforço da vacina contra a Covid. Essa iniciativa é voltada para pessoas com 18 anos ou mais que receberam a segunda dose há pelo menos 4 meses e pessoas com alto grau de imunossupressão que tomaram a segunda dose ou a dose única há pelo menos 28 dias. Atenção, as vagas para a primeira dose infantil são voltadas para crianças de 5 a 11 anos. Para receberem a vacina, é necessário apresentar o CPF, documento de identificação, comprovante de residência em Piracicaba e estarem acompanhadas, evidentemente, de um responsável com o termo de assentimento, que pode ser encontrado no próprio site Vacina Pira. Informações, portanto, importantes para você. Temos também a primeira dose e a segunda dose, além da dose adicional da Janssen, para você que quer fazer o agendamento. E daqui a pouco nós podemos dar até mais um passeio aqui pelo Vacina Pira para poder atualizar você dos grupos de vacinação que estão disponíveis ou não. Lembrando sempre que se não tem abertura de vacinas ou de abertura de agendamento em determinado grupo é porque está faltando vacina.
Quando as vacinas estão disponíveis, o agendamento é liberado. Quando acaba a vacina, obviamente, o agendamento é interrompido. Minha gente, vamos conversar com o meu querido Marcos Vanceto, jornalista bastante experiente, que tem aí uma atuação bastante forte na mídia, em vários setores, em vários jornais, revistas, rádio, televisão, atuou também muito em assessoria de comunicação. E o Vanceto tem experiência também de ter passado pelo Instituto Butantan, onde ele fez ali uma participação importante naquela importante instituição que hoje, Vanceto, é mais do que nunca um grande orgulho de São Paulo, para o Brasil e para o mundo. Muito boa noite para você, muito legal aqui a sua presença hoje com a gente, Vanceto. Boa noite, Alexandre, meu querido amigo. Boa noite a toda a equipe aqui da TV Ativa e a vocês que nos assistem nesse momento. O Instituto Butantan foi para a tua vida em que época, Vanceto? Olha, eu fiz um curso de especialização em jornalismo científico, que o jornalismo científico é aquela área do jornalismo específica que traduz um pouco a linguagem médica, científica, para a linguagem mais comum, mais usual. Por exemplo, você fala para o povo que o Alexandre está com cefaleia. Muita gente não entende isso, o que é cefaleia, né? Pode achar que seja uma outra doença, que não seja aquela de origem. E cefaleia é simples dor de cabeça. Então, o papel do jornalismo científico, da divulgação científica, é esse. Então, eu fiz esse curso na USP, e lá eu acabei conhecendo as feras do jornalismo científico. E uma delas, e era coordenador do nosso curso lá, o Dr. Júlio Abranzic. Ele era, então, o redator técnico médico, né, redator médico da Folha de São Paulo. E ele tinha muita ligação com os institutos de pesquisa, com essa área de ciência e de medicina, de pesquisa, enfim, né? E numa das conversas ele me disse: olha, Marcos, você está procurando alguma coisa em São Paulo, na área do jornalismo científico, e me parece que o Instituto Butantan está abrindo assessoria de imprensa, não tinha, e né, ia começar alguma coisa. E aí eu fui, me apresentei ao Instituto Butantan, levei meu currículo, conversei, e eu não sei de quantos candidatos que eu fui peneirado lá, mas eu fui então o escolhido naquele momento, e foi uma experiência assim fora de série. Uma experiência, primeiro, de eu estar morando fora do convívio familiar direto, não é? De sair daquela zoninha de conforto que até então eu tinha. Isso foi em 88 eu me formei, trabalhei ainda como estudante de jornalismo na nossa querida Unimep, não é? No Jornal de Piracicaba, depois Prefeitura de Piracicaba, no último ano do Adilson, nos 6 primeiros meses do Machado, e aí é que eu fui para São Paulo. Então, foi o quê? Final dos anos 80, foi 89, 90. E lá eu fiquei em São Paulo por 2 anos praticamente, trabalhei no Instituto por 2 anos e aprendi muito sobre animais peçonhentos, aprendi muito que tem ser humano muito mais peçonhento do que os próprios animais. Com toda a certeza. Isso, nossa vida pode ter certeza que tem isso, né? Que muitos animais peçonhentos dão lição de vida para nós, né? E muitos picam a gente, promovem algum mal a gente por conta disso, da defesa deles, né? Não porque eles querem. Inclusive nós temos imagens do Butantan e dos animais peçonhentos também. Oh, que bacana. Vamos dar uma sequência aí primeiro imagens do prédio do Instituto Butantan, sim. Linda que forma fora de série. A sede, ali um lugar arborizado, né, Marcos? Isso. E tem os animais peçonhentos na sequência, que nós vamos ver alguns também. Algumas cobrinhas, né, Marcão? E o Butantan ele faz divisa com a USP, o campo central da USP. Então era uma delícia. Imagina, né, eu me deliciava, eu ia aos museus da USP, às bibliotecas, não é? E lá era só atravessar uma avenida ali, uma via interna, já estava na USP ou no Butantan. Então era
era assim, para mim era o máximo, né? Duas instituições muito queridas, muito respeitadas no mundo todo. E o Butantan, para quem não sabe, ele não só... na verdade, a missão dele, a identidade dele, está toda voltada aos animais peçonhentos, ao soro antiofídico principalmente, que é o soro contra a picada das cobras, né, das serpentes venenosas, peçonhentas. Mas o Butantan, hoje, ele é muito mais que isso. Por exemplo, já na minha época, tinha uma área do Instituto Butantan que trabalhava com insetos nocivos à saúde do homem. Até naquela época teve uma pandemia, não digo, não foi bem uma pandemia, mas foi um surto de uma borboletinha, de uma mariposa, no litoral do estado do Paraná. Essa borboletinha é do gênero Ilésia e estava causando problemas na pele das pessoas, irritações, né? E eu me lembro que foi uma equipe do Instituto para lá, para estudar essa causa, né? esse núcleo de insetos que estavam provocando alguma coisa contra a saúde do ser humano. Muito bacana. Depois tem uma infinidade por exemplo, é lá que se fabrica a vacina contra a gripe influenza. Sei. Todo ano o Butantan recebe antecipadamente as cepas, que a gente chama, as matrizes do vírus, né? E lá é que produz, então, a vacina para a próxima etapa, próximo show da influenza, né? Então, você produz a vacina antes dela chegar. Quando ela chega, você já está praticamente preparado para aquela cepa lá. E a vacina é produzida a partir do ovo de galinha, por isso é que orienta-se que as pessoas que têm alergia a ovo de galinha não tomem essa vacina, ou então consultem o próprio médico, uma orientação médica, para ver o que pode ser feito. Então, é um negócio muito interessante. E eu tomo essa vacina contra a gripe já desde aqueles tempos. E falo para você, há muito tempo eu não vejo nem resfriado, nem sei o que mais é isso. Gripe e resfriado. Né? Maravilha. Então, é um trabalho muito sério, é uma instituição. Você entra naqueles laboratórios lá de alta... como se diz assim, de alto padrão de higiene, de asepsia, não é? Você fica, parece que você está no primeiro mundo mesmo, não é? É um negócio fora de série. Você fala, como é que pode um estado de São Paulo, o Brasil, ter uma instituição de peso como essa, não é? Muito bacana. Eu acho que vale a pena, quem não conhece o Instituto Butantan, lá existe um museu natural, né? Museu de animais, cobras, lagartos, aranhas, etc. Existe também um museu histórico que tem peças da época de Vital Brasil, que é o fundador do Instituto, num lugar também onde eles colocavam os cavalos para retirar o sangue lá nas baias, né? Então tem uma infinidade de coisas para se ver lá, para se conhecer. E hoje ainda mais, porque hoje tem uma área lá de alta tecnologia que eu estou para voltar lá para conhecer esse lugar, né? Que é onde está se fabricando a vacina contra a Covid. Exatamente. Nós vamos ter em breve a Butanvac, que vai estar disponível, né, no mercado. Aliás, a Coronavac já foi uma grande evolução. Sim. Essa parceria com a China, muitas coisas que foram faladas, muitas mentiras, muita fake news. O fato é que a Coronavac, para nós brasileiros, foi a vacina pioneira, né? Vieram os insumos da China, mas a tecnologia do nosso Instituto Butantan. São Paulo foi pioneira nisso, mandou vacina para todo o país também, né? E a gente fica realmente com um orgulho imenso do Instituto Butantan pela sua grande tradição e pela competência das pessoas que atuam ali. É um centro de grandes cientistas, é uma excelência em ciência, realmente. O Instituto Butantan, ele é vinculado ao governo do estado de São Paulo por meio da Secretaria Estadual da Saúde. Então, é um instituto de pesquisa
né, da área de saúde dentro da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Na época que eu estava lá, o Instituto estava completando 90 anos. Foi uma série de eventos que a gente ajudou a organizar lá por conta dessa data importantíssima para a instituição. O diretor era o Dr. Willy Bessac, um geneticista de primeira linha, uma pessoa fabulosa, né? A vice-diretora era a doutora Alba Lavras, também uma profissional da área de química muito respeitada. Ela tinha diálogo direto com o governo, ela defendia muito a pesquisa no Brasil, o pesquisador, o cientista, né? A doutora Alba merece, é uma pessoa que, né, eu a conheci e aprendi muito com ela. Era com ela que eu tratava muitas coisas da área da comunicação lá no Instituto. E a gente tem ótimas recordações. Eu falo para vocês que eu defendo o Instituto Butantan, defenderei até o fim da minha vida, com unhas e dentes, né? Porque eu sei o que significa isso para o Brasil, para São Paulo, né? O nosso povo está muito bem protegido em muitas áreas, graças ao Butantan. Algumas pessoas me perguntaram: nossa, mas essa vacina do Butantan meio produzida aqui, meio lá, não sei o quê. Eu falei: aguardem que logo o Butantan vai se mexer e vai produzir a vacina nossa mesmo. A Butanvac. Que é o que está acontecendo. Temos fotos da Butanvac aí? Vamos colocar fotos da Butanvac. Já temos aí algumas coisas sendo desenvolvidas, algumas novidades, as pesquisas estão sendo feitas, né? Não, a higiene, os cuidados, é coisa de primeiro mundo. Você fica impressionado de ver. Olha aí, ó. O brasileiro tem que reconhecer o valor do Butantan. Precisa. Que tem realmente uma história, a história de um grande mestre da ciência, que é o querido Vital Brasil. Vital Brasil, exatamente. O Vital Brasil, que é o cientista que dá aí toda a origem a esse instituto. A gente fica realmente emocionado de saber que o Brasil hoje pode contar mais uma vez com o Instituto Butantan, como sempre pôde contar. Olha só, é tudo uma coisa muito bem feita, organizada. E quando falam da vacina, me falavam no começo, né, que existia toda as fake news da vida, as dúvidas, as incertezas. É tudo tão novo para nós, né? Próprio vírus, né? A pandemia nos pegou de surpresa, ao contrário de outros países aí, não é? Mas eu dizia assim: olha, se é do Butantan, se vem do Butantan, se passou pelo Butantan, tenham certeza que a coisa é séria. Ali não se brinca de cuidar da saúde, não. Ali a coisa é muito séria. Exatamente. Olha, o Instituto Butantan, ele é ligado, como o Marcos já disse, à Secretaria de Estado da Saúde do governo do Estado de São Paulo e possui estreitas relações científicas com vários países do mundo, países de primeiro mundo. É um instituto que hoje se destaca como um dos principais centros científicos do mundo. Quer dizer, falei aqui da América Latina, mas na verdade é um reconhecimento mundial hoje que o Instituto Butantan tem, né? E essa questão, Alexandre, é importante também se falar nessa questão dessa projeção mundial do Instituto, que muitos pesquisadores nossos vão para essas instituições irmãs, vamos dizer assim, co-irmãs, né, agregadas, e acabam recebendo propostas muito boas de trabalho e acabam deixando, então, o país por conta desses convites aí, que são convites, assim, irrecusáveis. Então, a pessoa vai e fica lá um tempo fazendo o seu estudo lá, sua pesquisa. Quando volta é para pegar as malas e ir embora definitivo. Então, nós perdemos na época muitas. A doutora Alba era uma pessoa preocupadíssima com isso. Ela discutia muito isso, né? Da valorização do pesquisador científico,
desses catedráticos, né, especialistas, para que eles ficassem no Brasil e não deixassem o país por conta de melhores condições, não só econômicas, mas condições de trabalho mesmo, porque tinha pesquisador que às vezes tinha que levar o próprio computador de casa, equipamento para fazer a própria pesquisa, muitas vezes de casa, né, para a instituição, porque não tinha esse suporte completo, né? Então é uma coisa interessante, eu não sei como é que está isso hoje, mas eu acredito que nós perdemos muita gente boa mesmo, para essas instituições alemãs, de Israel, com né? Certeza, com certeza. Etc. Nós temos também o Hospital Vital Brasil, que é um braço do Instituto Butantan, né? O grande cientista brasileiro Vital Brasil, reconhecido eternamente pelo seu brilhante trabalho, está com o nome do hospital, que é parte dessa grande estrutura do nosso querido Instituto Butantan. Deixa eu mandar um abraço aqui para minha amiga Dione Rosati, para toda a família, Dione sempre com a gente, a Lourdes Elias, nossa querida amiga, minha querida Tânia Casemiro, o Vlamir Menghini, a Marli Medeiros, o Francis Bueloni, também na audiência aqui do nosso Ativa no Ar. Quero mandar um abração para minha querida Djanira, para o Carlos Roberto Gramático, queridos amigos que estão sempre ligadinhos aqui no nosso Ativa no Ar. Você falou outro dia da torta, né? Da torta de palmito da Djanira, né? Ô, Djanira, o Marcão Vanceto, toda vez que eu encontro ele, ele fala, mas aquela torta que nós comemos na casa da Djanira, no aniversário do marido da Djanira, do nosso querido Carlos Roberto Gramático, que beleza, né? E ela chegou, uma das vezes, ela chegou a fazer, né, uma certa vez, né, só por nossa... Exatamente, nos receber, né? Exatamente. É um pessoal muito bacana. Parabéns, obrigado pela amizade de vocês. Marilda Marucci, muito obrigado aqui pela sua audiência, obrigado aqui pelo seu carinho. Deixa eu dar um alô especial também para as pessoas que estão agora chegando aqui. Um abraço para minha amiga Mara, lá do SECAP, para o Haroldo Chieu, para o nosso Osni Guazelli, querido Osni, sempre com a gente aqui, uma pessoa maravilhosa, né? Sempre na audiência aqui do nosso Ativa no Ar. Gente, vamos para o intervalo? Vamos lá? A gente já volta trazendo mais um bloco da nossa entrevista com o jornalista Marcos Vanceto. Nós vamos falar mais do Instituto Butantan e também de Piracicaba, da região, e de vacinas. Voltamos a seguir. Os apresentadores inimigos da tristeza. E a moça apertar, botar... Com Padre Thales e Ponês. Show do Sertão. Domingo às 9h30 da manhã. Show do Sertão. Aqui na TV Ativa. Quebrei a taça. Para os seus olhos você vai encontrar na Ótica do Flavinho. Atendimento e qualidade em primeiro lugar. Na Ótica do Flavinho, as melhores marcas com preço justo. Na Ótica do Flavinho, tem laboratório e crediário próprio. Atendimento nota 1000. Na Ótica do Flavinho. Rua Governador Pedro de Toledo, 1225, bem em frente às Casas Bahia. Ótica do Flavinho. Controle de acesso e vigilância. Segurança para shoppings, eventos, condomínios e indústrias de todos os portes. Qualidade, sigilo e respeito são a nossa razão de existir. Ativa Portaria e Limpeza. Rua Samuel Neves, 1494, em Piracicaba. Visite nosso site. Restaurante Vila Monteiro. Aqui você vai experimentar a melhor comida caseira com qualidade, higiene, bom preço e bom atendimento. Self-service por quilo ou à vontade.
Servimos Marmitex todos os dias, através do Disque Entrega 997940924. Restaurante Vila Monteiro, Rua Essa de Queiroz, 2425, na Vila Monteiro, em Piracicaba. Muito bem, estamos ao vivo, estamos com o nosso Ativa no Ar, trazendo hoje o nosso amigo jornalista Marcos Vanceto participando com a gente, falando da sua experiência de trabalho no querido, destacado e importantíssimo Instituto Butantan, orgulho de São Paulo para o Brasil e para o mundo. Vanceto, conta uma história que você vivenciou no Butantan a respeito de acidentes com animais peçonhentos, que são coisas que, evidentemente, acontecem, infelizmente, com grande frequência, né? Bom, história, tem muita história para contar, né? Do dia a dia nosso lá, do que nós vivemos. Muitas vezes, naqueles cursos que o Instituto oferecia aos membros das Forças Armadas, Marinha, Exército, Aeronáutica, o pessoal da área de saúde, eu acompanhava muitas coisas. E os pesquisadores lá, os médicos do Instituto, eles apresentavam imagens, coisas assim, que você fala, não imagina que isso esteja acontecendo nos dias de hoje. Dois fatos interessantes. Naquela época estava passando a novela Pantanal, na Manchete. Ainda existia a TV Manchete. E o pessoal começou a ligar para o Instituto, os pesquisadores começaram a ficar preocupados, porque a novela Pantanal estava promovendo uma notícia, uma informação que não era verdadeira. Era a jiboia que picava a pessoa lá e, na verdade, a jiboia não é peçonhenta, ela mata por estrangulamento, ela aperta a vítima, né, o objeto. Sufoca, estrangula, quebra e depois os engole, órgãos, né? Mas não era. Então nós tivemos que redigir uma carta à direção do Instituto, lá nós encaminhamos à direção da Manchete para que fizessem a devida correção. Porque isso aí causa muito, no ambiente científico, na área ambiental, causa muito transtorno para quem trabalha com esses animais depois. Certo. Porque a pessoa vê uma jiboia, um filhote que seja, já vai para matar e, né, sem necessidade, se for ver. Não é? Bom, outro fato interessante, eu estava almoçando e aí me chamaram, falou, Marcos, você precisa comparecer lá no Hospital Vital Brasil, que está chegando aí um helicóptero da Águia, da PM, com uma criança que foi picada por uma aranha armadeira. Então é importante dizer isso, que no caso de picadas de aranhas com crianças menores de 6 anos, você tem que levar ao atendimento médico urgente. Você não pode deixar passar mais de 1 hora, 1h30, 2 horas, que aí já começa a avançar o veneno no organismo e a causar problemas. Essa criança, ela estava indo de viatura lá para o Instituto, mas como o trânsito estava complicado, eles decidiram então retirar essa criança da viatura, da ambulância lá, que seja, e passar para o helicóptero, que chegaria mais rápido ao hospital. E de fato foi isso que aconteceu. Se tivesse demorado, ficado no trânsito lá parado, talvez essa criança chegasse sem vida ao Instituto. Porque ela chegou ao Instituto, ao hospital, com parada cardíaco-respiratória. Então é muito sério, né, o veneno da aranha armadeira. Só que o hospital, ele não tinha então a estrutura de UTI, essas coisas que precisava para o tratamento do caso ali, da criança, para o menino. Tá. Então aí veio uma ambulância do Hospital Universitário da USP, retirou a criança do Hospital Vital Brasil e levou para o hospital da USP ali. E a criança foi salva? Foi salva. Foi salva. Então foi um caso interessante que a gente vê quanto é que
a polícia militar, não é? Os profissionais tem que atender entendem. rápido, né? Tem. Não acidentou pode, com animal peçonhento, tem que ser rápido. Aqui em Piracicaba a referência até então é a Santa Casa, que você levar picada de escorpião, aranha, leva para a Santa Casa. Piracicaba é a referência. A referência é a Santa Casa. Tem que tomar o soro, né? O soro. Soro antiofídico ou antiaracnídico, no caso de aranhas. Né? Muito bom, muito bem. Bom, Marcos, eu fico feliz com a sua presença aqui, a sua experiência na área do jornalismo, é jornalista científico, graduado, tem conhecimento, é graduado e pós-graduado, tem muito conhecimento na área e, obviamente, pode nos trazer mais informações aqui com relação também a esses animais peçonhentos. Pela experiência profissional que você adquiriu ali no Butantã, existe alguma época do ano que os acidentes com esses animais é mais comum? Por que eles, às vezes, resolvem sair dos seus esconderijos e atacar? Dá uma voltinha, né? Dá uma passear. voltinha. É interessante. Se você for, por exemplo, visitar o Instituto Butantã nas épocas frias, nos meses frios, de outono e inverno, você vai notar que os animais quase não aparecem ali, as cobras, para mostrar para as crianças e tal, porque eles estão em período de hibernação. Então eles ficam mais enclausurados nas tocas, nas caixas, pouco saem do ambiente. Agora, nas épocas quentes, eles já saem mais. Então isso aí é para escorpião, para aranha e para cobra. Até porque, não só por causa do calor, mas deles buscarem alimento. Então você fala, nossa, aquela região da cidade está aparecendo muito escorpião. Com certeza, se ali tem bastante escorpião, é porque tem bastante grilo, baratas, etc, etc. E, em consequência, bastante lixo jogado naquela região. Lá em São Paulo, nós nos deparávamos com questões assim pontuais, né? Por exemplo, ligava o pessoal de determinado bairro, lá para o Instituto, que estavam recebendo muitas aranhas dentro de casa. Nunca viram isso, não sei o quê. Aí iam os pesquisadores lá do Instituto, até a região, até o local, e verificavam que ou o governo do estado, ou a prefeitura, o governo municipal, ou estava algum empreendimento particular estava começando a ser feito ali na região, na questão de limpeza de terreno, retirada de mato, de mata, inclusive. Então isso faz com que os animais que estão ali quietinhos, naquele ecossistema, eles saiam dali para procurar abrigo. É aí que eles vão para dentro de casa. Então é por isso que de tempos em tempos, isso em Piracicaba também acontece. Você vê como na que é o cidade negócio? Acontece isso também. O homem acaba provocando esses inconscientemente, né? Você vai fazer uma capinação, você vai fazer Exatamente. Você observa, por exemplo, uma capinação ao lado da sua casa, até então aquele mato não tem nada, vamos dizer assim, não é? Não aparece nada. Dificilmente você vê uma aranha, um escorpião, uma cobra, mas basta alguém ir lá roçar aquele mato lá, começa a aparecer algumas visitas, começam a aparecer visitas aí estranhas, né? Agora você me deixou em dúvida, Marcos Vanceto. Será que é por causa disso que a prefeitura de Piracicaba parou de capinar a cidade? Será que eles estão com medo que os escorpiões e as aranhas saiam e trafeguem pela cidade? Será que é isso? Transitem pela cidade? Olha, se estiverem pensando assim, estão completamente errados. Então, Porque a nossa Piracicaba, ela é bela por natureza, né? E tem uma natureza bela, e eu acho que precisa ser melhor cuidada mesmo. Agora, essa questão, se não estão cortando mato com medo, isso aí é muito estranho, porque precisa se deixar a cidade em ordem, né? E para os animais, existem aí os inseticidas, né? E você aumenta a criação desses animais peçonhentos, mantendo mato na cidade. E a retirada de lixo também, né? O acúmulo de lixo também. Exatamente. Se você observar em algumas regiões aí da zona rural, por exemplo, que tem madeira, sabe, assim, acumulada, tijolos, pode ir até lá, que lá tem ninho de escorpião, ninho de aranha, etc, né? A gente fez aqui uma brincadeira séria, viu, gente? É uma brincadeira séria. Quando você não capina, quando você não limpa a cidade, você aumenta a criação de aranha, escorpião, barata
e tudo mais, né? Eles se abrigam nesses meios aí, né? Nesses pequenos nichos, né, que a gente chama. Então eles acabam se tornando a toca deles. Exatamente. Aí vai uma criança lá brincar na enxurrada, vai lá retirar alguma coisa que caiu lá, põe a mão naquele mato lá, leva uma picada de aranha, pronto. Né? E importante quando acontecer isso é que consigam pegar o animal e levar para o hospital, porque facilita a identificação do soro correto, né? Correto? Muito bem. Deixa eu dar um alô aqui para o Antônio Ortiz na audiência. Um grande abraço para você, meu querido Antônio Ortiz. Obrigado aqui pelo carinho da sua audiência, sempre aqui com a gente, viu? Um abraço também para o Rome. Deixa eu dar um alô para Maria Regina Néder Fernandes, querida prima, na audiência aí no Jardim Monumento. Alô, Francis Boeloni, falo de novo de você. Cláudio Miquelon, nosso Miquela, sempre ligado com a gente. Um grande abraço, viu, Cláudio? Um alô também para minha amiga Neuza Wingeter de Santos, participando com a gente. Maria Agustinelli Zefa, um grande abraço. Alô, Cristina Vale, grande abraço para você também. Um alô muito especial para o Carlos Menochelli, também para o meu querido Eli Godoy, todos acompanhando aqui o nosso Ativa no Ar. É importante, né, Marcos Vanceto, que a população faça parte dela também naquilo que se refere a essas prevenções, essas limpezas. Se a prefeitura não limpa a cidade, o cidadão tem que limpar a casa dele, pelo menos, né? Com certeza. Tem que cuidar para que não haja isso. É um princípio da boa cidadania, não é? Tem que fazer isso. Correto, isso mesmo. Você tem que cuidar também do seu espaço, né? Exato. Se você tem um terreno baldio, mantê-lo em ordem, não deixar o mato muito grande, porque atrai mesmo. Atrai os animais e não é brincadeira, não. Olha, vamos para mais um intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais um pouco da nossa conversa e com mais outras informações de última hora que eu vou te passar ainda nessa edição do nosso Ativa no Ar. Um instante só, nós já voltamos. Os apresentadores inimigos da tristeza. E a moça apertar, botar... Com Padre Thales e Ponês. Show do Sertão. Domingo às 9h30 da manhã. Show do Sertão. Aqui na TV Ativa. Quebrei a taça. Para os seus olhos você vai encontrar na Ótica do Flavinho. Atendimento e qualidade em primeiro lugar. Na Ótica do Flavinho, as melhores marcas com preço justo. Na Ótica do Flavinho, tem laboratório e crediário próprio. Atendimento nota 1000. Na Ótica do Flavinho. Rua Governador Pedro de Toledo, 1225, bem em frente às Casas Bahia. Ótica do Flavinho. Controle de acesso e vigilância. Segurança para shoppings, eventos, condomínios e indústrias de todos os portes. Qualidade, sigilo e respeito são a nossa razão de existir. Ativa Portaria e Limpeza. Rua Samuel Neves, 1494, em Piracicaba. Visite nosso site. Restaurante Vila Monteiro. Aqui você vai experimentar a melhor comida caseira com qualidade, higiene, bom preço e bom atendimento. Self-service por quilo ou à vontade. Servimos Marmitex todos os dias, através do Disque Entrega 997940924. Restaurante Vila Monteiro. Rua Essa de Queiroz, 2425, na Vila Monteiro, em Piracicaba. Muito bem, estamos de volta com o nosso Ativa no Ar, hoje com a presença do jornalista Marcos Vanceto.
Olha, a polícia prendeu o líder de uma quadrilha que roubou joalherias em vários shoppings da região, inclusive aqui em Piracicaba. A gente, a qualquer momento, pode trazer mais detalhes para você, ou na edição da nossa segunda-feira, com toda a cobertura desse momento importante da polícia, que foi a prisão dessa quadrilha. Os caras invadiam shoppings, galerias, iam até as joalherias, roubavam, provocavam terror. A gente vai trazer mais informações disso para você. Muito bem, com o Vanceto conversando sobre o Instituto Butantan. Eu imagino que o Butantan tenha aberto muitas possibilidades para você, não apenas de conhecimento, mas oportunidades de você ter acesso a muitas coisas, a muitas informações, a momentos diferenciados, né? Pela grandeza de trabalhar numa instituição como essa. É isso? Com certeza. O convívio com o pessoal de pesquisa avançada, pesquisa pura, é muito interessante. É um pessoal que não é de muita conversa, né? Mas que quando você precisa de uma informação, eles te dão a informação corretíssima, se preocupam com isso. E graças a esse trabalho, essa experiência de assessoria de imprensa numa instituição de pesquisa do governo do estado, não é? Eu consegui essa passagem, essa ida ao congresso em Valência de periodismo científico. Para se ter uma ideia desse congresso, foi uma semana em Valência, com a estadia paga pelo governo espanhol, na época paga ali pelo espécie de um CNPq deles lá, né? Nos pagaram a estadia. E foi um congresso fabuloso. Éramos 6 jornalistas brasileiros, 6 do Brasil, né? E nos anais do congresso tem esse material que eu produzi textual para os anais do congresso, dessa experiência que eles acharam interessantíssima. E para eu colocar esse texto no congresso, tive que passar pelo Conselho de Pesquisa do Instituto Butantan, pela diretoria, para que fosse aprovado ou não. Se não fosse aprovado, eu não poderia ter mandado para se ter uma ideia, não é? A coisa é muito séria, Alexandre. Lá é muito sério o trabalho. Então teve que passar pelo Conselho de Pesquisa do Butantan, esse meu texto. Não houve nenhuma alteração, não houve alguma coisa que comprometesse o meu trabalho lá, o trabalho da instituição, perante a comunidade científica, jornalística e de jornalismo científico mundial. E aí foi aprovado né? Eu tenho até hoje esses documentos aí de aprovação. Para mim foi uma grande vitória mesmo, né? De colocar o Butantan também mais ainda, né? Em evidência, né? Uma evidência um pouco menos, né? Mas foi muito bacana. Para se ter uma ideia, o Jacques Cousteau participou desse congresso, participou, e a gente queria entrevistá-lo, pegar um autógrafo dele. Então foi uma experiência fabulosa, foi um congresso muito bem organizado, não é? Um congresso assim que ficou na história, né? Maravilhoso. Tenho todos os anais do congresso, a participação, até cartaz do congresso eu tenho, toda, né? Foi muito bom, valeu, uma experiência fora de série. Bacana. Éramos 6 profissionais do Brasil representando o Brasil nesse momento em Valência. Olha, eu não sei se nós temos imagens de vacina aí, aqui de Piracicaba, não sei se está fácil aí para produção, mas eu tenho agora aquela tradicional visita que nós vamos fazer, né, no Vacina Pira. Eu quero saber como é que estão os agendamentos. Qual a vacina que nesse momento está disponível, se todas estão disponíveis, se tem algum grupo que não tem vacina, se algum outro grupo a vacina já foi aberta. Vamos ver, vamos conferir comigo, vamos lá, ó. Agendamento para a segunda dose da vacina. Atenção, está liberado, tem vacina para a segunda dose, ainda não acabou, então você pode fazer o seu agendamento. Agendamento para a dose adicional da Janssen. Vamos ver.
continua aberta a vacinação também, tá bom? Agendamento para terceira dose, atenção, está aberto, tem vacina para terceira dose. Pessoas com 18 anos ou mais, vamos clicar aqui e você pode fazer o seu agendamento. Você que tem 18 anos ou mais, esse grupo também está com o agendamento disponível. Pessoas de 12 a 17 anos para tomar a primeira dose, também tem vacina, tem agendamento agora para você fazer no Vacina Pira. Crianças de 6 a 11 anos de idade, também agendamento disponibilizado, tem vacina. Crianças de 5 anos de idade também, a vacina está liberada, tem grupo para tomar a vacina aberto, porque tem também a vacina, tá bom? Quando falta a vacina, o agendamento fica interrompido. Quando volta a vacina, o agendamento é liberado. Eu queria lembrar os papais e as mamães, os titios, as titias, os vovôs e as vovós, que crianças de 5 anos, antes de você fazer o agendamento, você precisa fazer o pré-cadastro da criança no próprio site Vacina Já não é o Vacina Pira, é o Vacina Já, que é o site do governo do estado, tá? Então, se a sua criança tem 5 anos, você tem que fazer primeiro o pré-cadastro no site Vacina Já e depois você faz o agendamento no Vacina Pira, tá bom? Crianças de 6 a 11 anos também. Se a sua criança tem 6 a 11 anos de idade, primeiro você tem que fazer o cadastro no Vacina Já. Depois que você fez o cadastro da criança no Vacina Já, você faz o agendamento no Vacina Pira. São informações importantes, tá bom? Que a gente está passando para você. Muito bem, vamos prosseguindo aqui a nossa conversa. Antes de nós seguirmos o nosso papo aqui com o Vanceto, aliás, uma conversa muito gostosa, muito legal, muito produtiva com o querido amigo jornalista Marcos Vanceto. Eu só vou trazer mais informações para você agora da prisão daquela quadrilha que assalta joalherias na região, inclusive que atua aqui em Piracicaba. Atenção, notícia atualizada agora para você. 2 criminosos foram presos hoje, acusados de participarem dos assaltos a uma joalheria no shopping Iguatemi, em Sorocaba, e também no Outlet Catarina, em São Roque, em novembro de 2021. Segundo a polícia, essa mesma quadrilha assaltou outros shoppings aqui em Piracicaba, em Jacareí, em Valinhos e em São Paulo. Em 16 de dezembro, foi deflagrada uma operação que resultou na prisão de 2 integrantes dessa quadrilha. Policiais civis da divisão especializada cumpriram 3 mandatos de prisão e acabaram aí pegando essas pessoas. E hoje mais 2 foram detidos, foram presos pela polícia, inclusive os que estiveram aqui em Piracicaba visitando uma joalheria no nosso shopping. Está feito, portanto, o registro da prisão desses criminosos. Muito bem, vamos prosseguir aqui com o nosso Marcos Vanceto. Estamos falando da alegria do Instituto Butantan ser de São Paulo, ser do Brasil, ter uma presença fabulosa no mundo todo. E hoje a gente gostaria também, infelizmente, né, Vanceto, de salientar a tristeza do negacionismo, de perceber quantas pessoas que fizeram fake news, que quiseram sujar a imagem do Butantan, que quiseram machucar a saúde, né? Difamar o SUS, difamar a ciência, tudo isso em tempos de uma pandemia cruel, de uma pandemia letal e que acaba nesse momento diminuindo a sua letalidade, mas ainda causando muitos transtornos aí com essas contaminações que não param. Com certeza. Olha que eu estou longe do Instituto Butantan, do cotidiano dele, há mais de 20 anos, né? Eu estou trazendo algumas informações aqui da época que eu trabalhei lá, né? Que eu me envolvi diariamente lá. E teve uma época que eu até precisei usar lá um pouco da vila da moradia lá para
para poder dar conta do trabalho lá. É muito interessante. Você tocou num assunto da questão do negacionismo, né? Quando a gente ouve alguma pessoa falando que não serve para nada uma vacina, que isso não resolve nada, a pessoa, prova que ela não conhece nada de vacina, de imunobiológicos, não é? Vamos dizer assim. Então, a partir do momento que você sabe que determinada vacina vem da Fiocruz, vem do Instituto Butantan, vem de uma Pfizer, né? de um laboratório que seja privado, meu Deus, tem que ter uma confiança, porque ali atrás disso daí tem a pesquisa científica, exatamente, tem a medicina por trás, não é? Não ninguém é algo. Tá lá brincando, né? Infelizmente, nós tivemos que, e eu me coloco nesse grupo aí, nós tivemos que nos preparar rapidamente para combater a pandemia. Por isso, algumas fases do processo, não que foram puladas, né? Foram reduzidas. Sim. As fases de teste, coisa assim. Mas isso não tira a potência, não tira o valor de uma vacina no organismo humano, não é? No caso da vacina, e a gente ouve isso toda vez que algum pesquisador, algum profissional da saúde fala de vacina, na verdade ela não está tirando totalmente, está te dando totalmente a defesa contra determinado mal, determinada doença. Ela está te protegendo um pouco mais se você não tivesse tomado. Então pode ser que a pessoa, por exemplo, tome uma vacina para determinado fim e a pessoa fique doente por conta, né, dessa doença. Só que aí a carga viral, etc., ela vai ser bem menor no organismo do que se fosse, né, sem a vacina. Então, muitos casos hoje de Covid, nós estamos vendo isso aí na mídia, né, toda hora. Muitos casos são o efeito do vírus no organismo é bem menor com a vacina, se não tivesse com a vacina. Exatamente. Se tivesse sem a vacina, não é verdade? É o que a gente então tem falado. Confiemos na vacina. Que os médicos têm insistido, os cientistas, e a gente aqui jornalisticamente tem divulgado sempre isso. E a vacina vamos dizer assim, o remédio que ela é aplicada depois que você tenha o problema. Exatamente. Né? E o Butantan já está trabalhando para criar o soro anti-Covid. Sabe o que significa isso? Que o soro você toma antes de você ter o problema. Ainda mais, protege ainda mais. Seria um antídoto, mais ou menos. Um antídoto ainda mais eficiente, né? Mais eficaz, mais efetivo para o organismo do que a própria vacina. Certo? Isso então é bacana. Procurem o site do Instituto, né? Butantan, procurem ali nos canais das redes de áudio, né? E que nós temos aí hoje, as explicações, o Butantan está entrando firme nisso aí, na produção do soro anti-Covid. Isso aí já foi noticiado, inclusive. Eu não sei em que estágio está, mas que é uma inovação. Até hoje eu não ouvi falar de soro anti-Covid no mundo todo. É mais uma inovação, mais uma grande conquista dos nossos cientistas brasileiros e do nosso querido Instituto Butantan. Quem maltratou, difamou, falou besteira do Butantan, não conhece a história do Brasil e a história da ciência no mundo. É uma pena, mas a gente aos poucos vai trazendo essas coisas ao conhecimento público, não apenas nós aqui, na nossa pequenez, na nossa limitação, mas os grandes veículos mundiais de comunicação reconheceram isso na pandemia, né? Inclusive, a gente pôde ver aí o Brasil, a parte brasileira que não tinha acesso ao que era o Butantan, passou a ter. Na hora que você recebe a crítica injusta, a fake news, na hora que você é atacado, as pessoas passam a te conhecer
de maneira verdadeira. Tem esse lado bom. Se tem alguma coisa boa nessa história, é que as pessoas passaram a conhecer melhor o Butantan e aqueles que não conheciam nada da história passaram a ter esse conhecimento. Com certeza. E estamos esperando aí o tão aguardado, né? Pós-pandemia. Exatamente. Que é o que vai provar ainda mais esse poder, essa força que tem o Instituto Butantan em São Paulo, no Brasil e no mundo. Inclusive, ontem já começou a ser comentado e nós vamos trazer mais informações sobre isso, embasadas em notícias oficiais, mas já se comenta que há um estudo dizendo que em abril nós poderemos ter finalmente uma redução total do número de contaminações. Vamos pedir a Deus que permita já que isso possa acontecer. Alguns países europeus já estão vivendo normalmente. Esperamos que em breve nós aqui também. Com certeza, é o que todos queremos, né? Obrigado mais uma vez ao querido jornalista Marcos Vanceto, conosco nesta edição do Ativa no Ar. Amanhã reestreia aqui na TV Ativa o Néder Especial. Mais de 20 anos na TV de Piracicaba. Um trecho da entrevista do programa de amanhã com o torcedor símbolo do 15, Celso Nalim. Confira só. 30 de novembro de 1983. Quantas pessoas estavam no Barão naquela noite? Ah, não, foi naquela tarde. Tarde e noite. Isso, foi numa quarta-feira, começou o jogo às 3 horas da tarde. Tinha mais, sinceramente, tinha mais de 30 mil pessoas. Tinha mais. A gente passava, nossa, tudo espremido ali naquela parte da arquibancada com alambrado. Tava era muita gente, 15 de Piracicaba e Bandeirante de Birigui na grande decisão. O 15 ganhou o jogo por 3-2. 3-2. E teve um lance na partida que foi protagonizado por essa figuraça aqui, pelo torcedor do Quinzão. Esse cara é demais. Ele entrou no campo, né? Você entrou vestido de nhoquim, com um frango na mão. Frango, não, dentro da gaiola, sem o puleiro lá, dentro da gaiola, e eu guarda-chuva. Entrei de nhoquim. Lá eu entrei, falei, eu vou jogar esse frango, né? Mas nós estamos vendo as imagens agora, vamos ver essas imagens. Você entrando no gramado do Barão, com a gaiola, né? E você foi direto para o goleiro do Bandeirante de Birigui, que era o Fernando. É isso? É isso. Você foi lá no goleiro Fernando, você falou o que para ele? Eu joguei o frango nele e falei, vocês não vão ganhar aqui não, quem vai ser campeão é o 15, o 15 vai ganhar aqui. E já corri atrás do Galo, na lateral, ele passou por dentro do gol, por detrás, eu fui lá cumprimentar o time. Muito bem, tá aí o Celso Nalim. Esse dia, olha, eu estava no Barão de Serra Negra com meu pai, jogo que fez o 15 retornar para a elite do futebol paulista, dia 30 de novembro do ano de 1983. Quando o frango entrou no gol, então foi uma festa, todo mundo, estádio lotado, gritando o gol, foi muito bacana. Essas e outras histórias o Celso Nalim nos conta na edição do nosso Néder Especial, que reestreia aqui na TV Ativa, todos os sábados às 10 da noite e os domingos à 1h da tarde. A você que está em casa, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua atenção. A gente volta na segunda-feira, a partir das 8 da noite, com mais uma edição ao vivo para você do Ativa no Ar. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Um bom final de semana. Valeu!